2025, ano da maturidade. Atitude de gente grande para receber coisa de gente grande. Quem quer receber coisas grandiosas esse ano? Maturidade é a chave. Maturidade. A nossa maturidade, ela é testada de várias formas. Várias formas. Uma das formas em que a nossa maturidade é testada é quando nós recebemos uma informação que nos abala. Eu queria saber quantos de vocês que já receberam uma informação que te abalou. Você foi abalado com uma informação? Eu quero saber. É exatamente numa situação como essa que a nossa maturidade é provada. Essa semana aconteceu algo que abalou muita gente. Nós vimos no noticiário um avião que choca com um helicóptero no ar. E no momento em que o avião choca com o helicóptero, puf, explode e 67 pessoas morrem. Isso abalou muita gente no mundo. E eu tive pensando, quando eu vi isso, o que poderia estar acontecendo na mente de um parente que teve o seu pai ou a sua mãe dentro daquela aeronave, e agora a bomba que essa pessoa tem da notícia é: a aeronave onde estava o seu pai e a sua mãe explodiu e todo mundo morreu. Eu tive pensando a dor, o abalo emocional de uma notícia como essa. Quantos concordam que é uma notícia triste demais e que nos abala? Vocês concordam com isso? O que passa na cabeça de um jovem que ele tem uma situação como essa agora diante dos seus olhos? Um jovem, imagine comigo que esse jovem, ele acabou de casar, ele iniciou a universidade, cheio de sonhos, cheio de projetos para o futuro, mas agora foi abalado com uma triste notícia como essa. O que você diria para um jovem como esse, que passa por uma situação que abala tanto como essa? Qual seria o seu conselho para esse jovem? O seu conselho seria: desista da vida? Seria esse? Qual seria o seu conselho? Eu tive refletindo e o meu conselho seria: eu sei que foi doloroso, foi muito triste o abalo que você sofreu, mas Deus quer que você continue. Eu não sei o que você tem enfrentado nos últimos dias e nos últimos meses. Pode ser uma situação muito difícil. Pode ter sido uma bomba que caiu na sua mão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, uma instrução do céu para você, e a instrução de Deus é: continue. Independente do que aconteceu, continue. Pode estar doendo, continue.
Pode ter sido muito triste. Continue. Pode ter te decepcionado. Continue. Quantos querem ouvir essa palavra? Nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos de número 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, o que eu faço? O apóstolo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo: eu vou continuar, e eu vou continuar em direção ao alvo. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa o que você sofreu lá atrás, o que você tem sofrido nos últimos dias. O segredo é continuar e seguir em direção ao alvo. Coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos orar. Pai, nós queremos consagrar mais uma vez esse momento a Ti, ao momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a Sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas começam bem a sua caminhada, mas poucos permanecem a sua caminhada firmes até o fim. A vida cristã não é sobre começar alguma coisa. Quantos que você vê que começam entregando a sua vida a Cristo, mas não perseveram nisso? A vida cristã não é sobre começar, mas é sobre perseverar, continuar a caminhada. Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se há uma palavra que deve definir os vencedores em Deus, essa palavra é continuidade. Continuar. Se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando perseguição, adversidades nas mais diversas áreas, e isso tem deixado você desanimado, Deus mandou eu dizer para você: mesmo diante de tudo que você está enfrentando, levante a sua cabeça e continue. Levante sua cabeça e continue. Não pare, não desista, siga em frente em direção ao alvo. É isso. Precisamos continuar, irmãos. Continuar a sonhar. E um grande exemplo que nós temos de alguém que continua a sonhar é José. Mesmo diante de situações muito difíceis, José, ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, ele começa a ser perseguido pelos seus próprios irmãos. José continua sonhando, diz Gênesis 37, verso 9, depois José, ele teve outro sonho. José não para de sonhar, ele continua sonhando, mesmo enfrentando as lutas e as perseguições dos seus próprios irmãos. Quantas pessoas pararam de sonhar? José passou um problema dentro da sua própria casa e ele não parou de sonhar por passar um problema dentro da sua própria casa.
Você parou de sonhar por causa de uma bomba que estourou na sua casa nos últimos dias. Você parou de sonhar. José não passa só por esse problema dentro de casa. José passa por um problema de injustiça, de uma acusação falsa contra ele na casa do Potifar. Ele é injustiçado na casa do Potifar quando é acusado pela esposa de Potifar de ter feito algo que ele não fez. Mas por causa dessa injustiça, José não para de sonhar. Então você tem sido injustiçada, minha irmã. Você tem sido injustiçado em alguma situação, meu irmão. Precisamos aprender, como José, a não parar, a continuar sonhando, mesmo que a injustiça ela tenha te afetado de alguma forma. Continue a sonhar. Não deixe os seus sonhos morrerem porque você foi injustiçado com alguma coisa. José, ele está dentro do cárcere agora. E José serve os seus companheiros de cela, o copeiro, o padeiro de Faraó. E depois de servir eles durante um tempo, um deles é solto e volta para o palácio e ele se esquece. Olha o problema que José enfrenta, de ter amigos e pessoas que você ajuda, e quando você mais espera, esquecem de você. José não parou de sonhar por esse problema que ele enfrenta com amigos que ele investe, que ele ajuda. Você não pode parar de sonhar porque algum amigo se esqueceu de você. Você não pode parar de sonhar porque alguma pessoa que era sua amiga te decepcionou. Você não pode parar de sonhar. José continua sonhando. E porque José continua sonhando, um dia ele chega na realização do seu sonho, que faz com que ele se torne uma bênção para uma geração inteira, meu irmão. Sabe por que você não pode parar de sonhar? Porque a realização do seu sonho vai abençoar uma geração inteira. Muitas pessoas serão abençoadas pelo seu sonho que irá se tornar realidade. Não pare de sonhar, continue a sonhar, mesmo que algumas coisas não foram muito bem nos últimos meses. Continue a sonhar. Volte, minha irmã, a acreditar que Deus plantou um sonho no seu coração. Volte a acreditar, meu irmão, que isso que você recebeu um dia aqui dentro foi um sonho que Deus te deu. Continue a sonhar, continue a sonhar, continue a sonhar. Não pare. Tudo que o diabo quer é matar os seus sonhos, paralisar os seus sonhos que foram plantados por Deus. Não só continue a sonhar, mas continue a orar. Algumas orações que você tem feito, elas não estão sendo respondidas agora, porque existe um motivo para isso. Agora você não pode parar de orar. Você está esfriando na sua oração, continue orando. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Continue orando. Mas eu não estou tendo resposta de Deus. Continue orando. Deus está trabalhando em seu favor, meu irmão. Deus está trabalhando em seu favor, minha irmã. Não pare de orar. Continue. Mas eu estou orando e não acontece nada. Deus está preparando um caminho. Olha o que diz Tessalonicenses 5,17: orem continuamente
O diabo vai fazer de tudo para fazer você parar de orar, porque ele sabe que a oração ela faz a diferença na vida de um cristão. Daniel está precisando de uma resposta e de um agir de Deus. Então ele ora e ele precisa de orar e jejuar 21 dias para que a resposta venha. Você não pode parar no meio do caminho. A resposta está vindo. O que você está pedindo para Deus está vindo em sua direção. Você só não pode parar de orar. Continue a acreditar, meu irmão. Mesmo que aparentemente nada esteja acontecendo à sua volta, continue a acreditar. Marcos 9:23 diz: tudo é possível para aquele que crê. Você não pode deixar o inimigo ele abafar a sua fé. Você precisa continuar a acreditar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Acredite, existe um poder de Deus que está operando dentro de você, e isso vai fazer coisas extraordinárias acontecer. Você precisa acreditar. Acreditar. Pode aplaudir o Senhor. Acreditar. Eu não acredito mais, pastor. Eu estou há muito tempo orando e as coisas não acontecem, então eu não acredito mais. É tudo que o diabo quer. Tudo que ele quer é que você desista de acreditar. Você precisa perseverar em fé. Perseverar. Abraão, ele 25 anos, ele ficou esperando a promessa de Deus se cumprir. 25 anos. Pastor, mas eu não vou esperar tanto tempo. Irmão, ele ficou esperando 25 anos, e há mais de 2000 anos que Abraão é reconhecido como homem da fé, como o homem que viu o agir de Deus se manifestar na sua vida. Olha o tamanho do testemunho de Abraão, o pai da fé, porque ele esperou 25 anos. Você já pensou a sua espera produzindo um milagre tão grande na sua família que vai tocar todas as gerações a partir de você, e você ser visto por todas as gerações de anos e anos e anos como alguém que não desistiu no meio do caminho, mas que continuou acreditando, e por isso toda a sua descendência é abençoada, porque você continuou firme. Toda descendência. Toda descendência. Existem sonhos que Deus plantou no seu coração, que eles começam em você, mas eles não vão terminar em você. Eles começam em você, mas vai terminar na vida da sua filha. Vai se concluir na vida da sua filha. Os sonhos que Deus plantou em você começam em você, mas vai se concluir na vida de um filho seu. Vai se concluir na vida de um neto seu. E a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, é continuar crendo sem parar e sem desistir no meio do caminho. Esse que é o nosso papel. Davi, ele recebe um sonho de construir uma casa para Deus. Começa em Davi, mas se concretiza em Salomão. Então qual é o nosso desafio? Eu não vou parar. Você dá um toquinho no seu vizinho e fala para ele bem assim: decida não parar, irmão, decida não parar. Para não parar, eu preciso continuar perseverando na palavra. João capítulo 8, versículo de número 31 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, meus irmãos. Então eu não posso parar de me alimentar da palavra, eu tenho que continuar me alimentando da palavra, recebendo instrução de Deus na sua palavra para eu não cair em tentação, recebendo a instrução de Deus na sua palavra para eu me manter firme em princípios.
Porque o diabo vai fazer de tudo para desviar você dos princípios. O diabo vai fazer de tudo para você cair na tentação e você sair daquilo que é um plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Ele fez isso com Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus, quando estava saindo, finalizando a sua caminhada no deserto, o diabo para tentar Jesus e desviar ele do plano que o Pai tinha designado para ele. E como é que Jesus combate o diabo? Na palavra. Na palavra. A cada tentativa do inimigo de tentar Jesus, Jesus dizia: está escrito, Satanás. Não vou fazer isso porque está escrito. Não vou cair na sua armadilha porque está escrito. Não vou entrar no seu jogo porque Deus disse, está escrito. Meu irmão, temos que continuar na palavra. O diabo está te tentando em alguma coisa? Ele está querendo desviar você do plano de Deus para a sua vida? Permaneça na palavra. Continue firme na palavra. Não só continuar firme na palavra, mas precisamos continuar, meu irmão, a nossa caminhada perdoando aqueles que nos ferem. Característica de um verdadeiro cristão. Mateus capítulo 6, versículo de número 14 diz: porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Será que você desistiu de perdoar? Então você diz: chega, não perdoo mais. Chega, não vou mais perdoar. Então Deus está falando: continue a perdoar. Quantas vezes que eu vou continuar a perdoar? 70 vezes 7. Então diga para o seu vizinho: você tem que me perdoar 70 vezes 7. Continue. Mas pastor, eu vou perdoar, ainda mais se essa encrenca que está aqui do meu lado não merece perdão nenhum não, pastor. Isso é muito difícil. Então, por que nós precisamos continuar a perdoar? Primeiro, porque é uma característica de um verdadeiro cristão. Segundo, que o perdão ele vai fazer mais bem para mim do que bem para a pessoa que em algum momento me feriu, me machucou. O perdão nos libera da mágoa, do rancor e do ressentimento. É um benefício que você faz para você mesmo. Então se libera. Libera o seu coração. Eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar ressentimento, eu não vou guardar nenhum tipo de rancor. Se você precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Libera. Está tudo certo. Ninguém me deve nada. Você pode dizer comigo: ninguém me deve nada. Está tudo certo. Continue. Porque se você não tiver esse pensamento que ninguém te deve nada e você guardar rancor, você não consegue avançar naquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Se você não conseguir liberar aquilo que te entristeceu, isso vai travar os planos que Deus tem para você. Libera e continua prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Precisamos continuar, meus irmãos, servindo. Marcos capítulo 10, versículo de número 45 diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Será que você parou de servir a Deus porque você se entristeceu com alguma coisa? Será que você diminuiu o seu serviço ao reino de Deus
porque algumas coisas na sua vida que você estava esperando que acontecesse não aconteceu, e aí você diminuiu o seu serviço, você se esqueceu de onde Deus te tirou, você se esqueceu a obra que o Senhor fez na sua vida, a transformação que Ele fez na sua casa. Então continue servindo, minha irmã, não pare de servir. Continue servindo, meu irmão, não pare de servir. Mesmo que você entristeceu, resolva isso dentro do seu coração e continue a servir. Mesmo que você se decepcionou com alguma coisa, continue a servir. Resolva no seu coração e continue a servir. Continue. Você já pensou se José ele para no meio do caminho porque ele se decepcionou com seus irmãos? Se ele para no meio do caminho porque ele se decepcionou com Potifar que não confiou nele? Se ele para no meio do caminho porque o copeiro, o padeiro, um deles que chegou diante de Faraó não lembrou dele, eu vou parar. Você está parada, minha irmã? No que Deus te chamou para fazer? Você está parado, meu irmão, naquilo que Deus confiou como missão para a sua vida? Ele te deu uma unção, Ele colocou um dom, uma habilidade na sua vida. Você parou, meu irmão? É hora de continuar, é hora de prosseguir para o alvo. Mesmo que aconteceram muitas coisas lá atrás, mesmo que aconteceram muitas situações que te deixaram desanimada, escute, deixe o que passou lá atrás e prossiga em direção ao alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. Continue. Precisamos continuar, meus irmãos, amando. 1 Coríntios 13:7 diz que o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Pastor, não vale a pena amar as pessoas? Vale a pena. O verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não aguento mais. Então nós vamos precisar de nos encher do amor. Eu não estou mais suportando, então eu vou pedir para Deus me encher da presença dEle. A Bíblia diz que Deus é amor. E se eu não estou conseguindo sentir amor no meu coração pelas pessoas, então eu vou me encher de Deus. Porque se Deus é amor, o meu coração vai transbordar de amor quando eu estiver cheio de Deus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor me encha com a Sua presença. Continue amando, mesmo que você seja ferido, continue amando, porque Jesus nos ensinou, mesmo Ele sendo ferido, Ele continuou amando. Continue amando. Continue a crescer, meu irmão. Se esse ano é o ano da maturidade, nós então vamos crescer. Deus vai nos apertar em algumas situações, vai nos esticar em outras situações para nos fazer crescer. E nós temos que intencionalmente decidir: eu estou disposto a crescer. Intencionalmente enfrentar o que precisar de ser enfrentado e dizer: eu vou amadurecer. Mas o que está acontecendo, pastor, está sendo muito triste para mim. É a hora de você amadurecer. Porque lembra daquela frase bonitona lá? Atitude de gente grande para receber coisa de gente grande. Você quer coisa grande esse ano? Você quer viver coisa grande na sua vida? Você quer ter experiências grandiosas com Deus? Então cresça, amadureça. Vamos ter atitude de gente madura. Vamos ter atitude de gente grande para viver e experimentar na nossa vida coisa grande. Olha o que diz 2 de Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
esse crescimento, ele precisa ser um crescimento intencional. O que você vai fazer todos os dias é buscar: eu vou amadurecer mais nessa área em minha casa, eu vou amadurecer mais nessas questões no meu trabalho, eu vou amadurecer mais nas situações que eu estou enfrentando dentro do ministério. Intencionalmente, eu decidi amadurecer. Eu decidi que eu não vou mais fazer igual fazia antigamente. Eu decidi que eu não vou mais cometer os erros que eu cometi nos outros anos, nas outras situações parecidas que aconteceram. Porque intencionalmente eu cresci, intencionalmente eu amadureci, eu não sou mais a mesma pessoa de alguns anos atrás. E você precisa decidir não ser mais a mesma pessoa de anos atrás. Cresça! Porque quanto mais nós mostrarmos maturidade nas situações que estamos enfrentando, mais nós estamos enviando um sinal para o céu. Estamos preparados para receber coisa grande do Senhor na nossa vida. Preparado para viver coisa grande. Precisamos continuar obedecendo, meus irmãos. Não pare de obedecer aquilo que Deus te direcionou, não pare. Deuteronômio 28, verso 1 e 2 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus, todas essas bênçãos elas virão sobre vocês e os acompanharão. A obediência, ela atrai bênçãos para a nossa vida, meu irmão. Continue a obedecer. O que Deus tem te direcionado para fazer, não se desvie. O diabo vai fazer de tudo para você parar de obedecer uma direção que Deus tem lhe dado. Não se desvie. Permaneça em obediência àquilo que Deus tem direcionado para você realizar e para você fazer. Continue firme em obediência. Não saia da obediência não, irmão. Obedecer a Deus nos traz recompensas incomparáveis para a nossa vida. Obedecer a Deus vale a pena. Examine hoje sua vida. Examine e avalie se existe alguma área em que você está desobedecendo a Deus. Examine se existe alguma coisa que o Senhor te pediu para fazer que você não está fazendo. Se existe alguma coisa que Deus te pediu para você largar que você não está largando. Continue a obedecer. E por último, eu quero te encorajar a você continuar seguindo em direção ao alvo. Não desista, meu irmão, da sua caminhada com o Senhor. Continue prosseguindo para o alvo. Não olhe para trás, não olhe para as dificuldades, não olhe para aquilo que você sofreu, mas prossiga para o alvo. Continue. Você já passou coisas muito difíceis na vida. Olhe um pouco para o que você já venceu lá atrás. Olhe quantos desafios você já superou. Então prossiga. Não pare no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Prossiga. Deus já te abençoou em situações muito difíceis. É só você olhar quantos livramentos Deus já te deu. Quantas vezes Deus já te ajudou a você se levantar novamente, a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então continue, meu irmão. Porque se você desistir aqui dentro de você, se você tomar aqui na sua mente o pensamento que não dá mais, que já era, você foi vencido pelo diabo. Mas se você se alimentar de fé, meu irmão, levantar a sua cabeça e dizer: não importa o que aconteceu, eu vou continuar. Não importa a notícia que me abalou, eu vou continuar. Não importa aquilo que fizeram comigo, eu vou continuar. Não importa se eu perdi alguma coisa, eu vou continuar.
lá na frente, você vai ser um testemunho que vai impactar a vida de muitas pessoas à sua volta. Então, por favor, eu tenho uma palavra, meus irmãos, e a palavra para vocês é: nessa noite de ceia, levante a sua cabeça e continue. É o conselho que eu daria para um jovem, e ele viu o avião onde estava o seu pai e a sua mãe se chocar com um helicóptero e explodir no ar. Mesmo que esse jovem esteja sofrendo, mesmo que esse jovem esteja sentindo uma dor de perda, eu diria para esse jovem: você tem um futuro glorioso lá na frente. O seu pai e a sua mãe, eles cumpriram o propósito deles nesse tempo determinado por Deus. Agora é a hora de você levantar a sua cabeça e continuar. Levantar a cabeça e continuar. Por favor, fiquem de pé.